Olá, tudo bem com vocês? Rádio e TV Mister Web, na sintonia da programação. Hoje a gente vai fazer um bate-papo no programa Cidadania Legal, aqui onde a gente vai falar de um tema muito importante para você que está assistindo a gente aqui, né? E você também que está ouvindo a gente através do podcast áudio. Muito bem, o tema de hoje nada mais é do que saúde mental. Né? E nós temos aqui o prazer de receber duas convidadas que vão bater um papo com a gente para explicar para a gente ter um pouco mais de entendimento de tudo aquilo que flui numa questão de que a gente vive no dia a dia, né? Eu, você, as pessoas que estão no nosso entorno, as pessoas da nossa família, e que muitas vezes a gente detecta e também não detecta situações. E é através desse bate-papo que a gente vai fazer no nosso programa hoje, né, com as nossas convidadas, que vai trazer um pouco mais de esclarecimento para a gente ter uma noção de como lidar com situações que envolvem a saúde mental. Né? E com isso, eu quero apresentar aqui, né, a Mércia. Tudo bem, Mércia? Boa noite, Roberto. Tudo bem? Boa noite. Tudo certinho com você? Certo, é um prazer estar aqui. Beleza. A Mércia, o que ela é? Ela é uma agente social comunitária aqui da região da Embu-Mirim, do Jardim São Luís, não é? Estamos também aqui com a Cláudia Pereira. Cláudia Pereira, que é psicanalista e também vai trazer para a gente toda essa discussão aqui, para a gente pensar um pouco como é que a gente lida com determinadas situações de pessoas que estão envolvidas no nosso dia a dia e que vivem essa questão da saúde mental, né? Tudo bem com você, Cláudia? Tudo, boa noite. Roberto, prazer aqui pelo convite, né? E aí vamos entrar numa conversa, um bate-papo bem gostoso. Muito bem. Então, hoje a gente vai estar batendo um papo aqui no nosso programa Cidadania legal para trazer essa importância do tema, né? E eu quero começar aqui com a Cláudia Pereira, perguntando para ela, né, aqui no caso, o que é a saúde mental, Cláudia? Bom, a saúde mental, ela é um estado de bem-estar, né? Então, quando você tem a sua organização psicológica, você está com um estado de bem-estar, que isso é muito importante para todos os seres humanos. Uhum. E agora, por que o cuidado da saúde mental ela é importante? O cuidado da saúde mental, a importância dela é para manter esse estado. Então, se você cuida da sua saúde mental, você consegue se relacionar, desenvolver diversas coisas, né? E como que é essa coisa da importância de estar bem, né? Uhum. Psicologicamente dizendo, né? A maioria das vezes, as pessoas quando têm problemas com as depressões, né, com todo um sistema de transtorno, elas estão sempre inseridas e estão sempre usando medicamentos e tem que passar por essa fase, não traz a natureza, né, tudo que é natural. Então, se você cuida da sua saúde mental, é aquela prevenção, né, a gente previne antes de tudo acontecer. Uhum. Agora, você percebe assim que as comunidades hoje, principalmente da periferia, dentro das questões econômicas que a gente vive, né? Ainda a gente não tem emprego para todo mundo, a gente tem parte da juventude que está aí na formação ainda, estudando, e o tempo que os nossos jovens ficam fora da escola, ele não tendo nada o que fazer, isso traz consequências que acaba batendo na família de uma certa forma e trazendo esses transtornos que acaba acarretando o problema de saúde mental também. Como é que você vê isso com relação às comunidades das periferias que tanto precisa e vive esse estado de situação da necessidade de um atendimento melhor, né, no caso de saúde mental? Sim, Roberto. As questões da periferia em si, né? A gente fala dessa região, de que a responsabilidade ela acaba ficando para esses cuidados da saúde mental, ficando para as UBSs, né? Ficando única para
um departamento de saúde que não dá conta. E não dá conta porque não quer, não dá conta porque não tem apoio, né? Então, as políticas públicas aí, as existentes, né? Porque a gente também não precisa inventar, né? Ou melhorar, né? Ou injetar coisas para que a comunidade ela seja atendida por profissionais da saúde mental com qualidade, sem ter que essa comunidade ter que pagar tão caro, ter que pagar. As políticas elas precisam ser melhoradas, né, para que essa comunidade inteira ela venha receber um cuidado de saúde mental, porque aqui é responsabilidade de um Estado, né? Então, quando a responsabilidade é do Estado, não pode ser o atendimento psicológico, psicanalítico para A ou B, né? Isso é mundial, né? No nosso caso, é nacional. Então, as comunidades hoje, elas sofrem muito, porque além das questões de segurança alimentar, de questão habitacional, ainda existem os transtornos adquiridos e existem os transtornos que já vêm de uma estrutura psíquica, né? E quando vem dessa estrutura psíquica, é um tratamento longo, né? Vem os atendimentos, os transtornos, na verdade, coletivos, né? E a gente está aí dizendo o que aconteceu na pandemia. Potencializou isso, né? Não é que de 2020 para cá a pessoa ficou diferente. Não, ela foi potencializada por um estado, né? Um estado de ação de coisas que aconteceram. Então, quem sofreu mais foi a comunidade, foi a periferia, né? Porque não tem atendimento de saúde mental, não se aproveita, né? Os psicólogos, temos muitos psicanalistas aí que precisam, que estão aí para trabalhar, mas eles não são alocados, né? Não se vê de importância. Então, por exemplo, a educação em alguns estados hoje, já nas escolas existem assistentes sociais e psicólogos, né? Em alguns estados. Agora, no estado de São Paulo, não existe isso ainda, apesar de já estar sancionado, né? Não foi aceito isso ainda, porque em todo o equipamento de trabalho que acolhe a comunidade, precisa ter esses profissionais. Então, a responsabilidade não é tirada das UBSs, dos CAPs, não é tirada deles, mas é um outro caminho que se faz para que todas as pessoas tenham acesso para ser cuidado, né? Tem um acesso de acolhimento. E outra coisa, existe um estado de atendimento de que não se cura uma pessoa que tem 52 anos do dia para a noite. Então, são 52 anos de história para se cuidar. Então, essa pessoa ela precisa ser atendida uma vez por semana, 2 vezes por semana, por todos os equipamentos e realmente ter análise, fazer uma análise para cuidar das questões internas dela, né? Então, a comunidade em si, ela tem ela perde, né? Essa referência, e as pessoas elas vão começando a potencializar os transtornos, são transtornos internos, transtornos adquiridos, com eu falo que existe os problemas de saúde mental coletiva, né? E os profissionais que estão aí, que se formou e que estão se formando para cuidar disso, não estão sendo aproveitados. E aí quem sofre nisso na ponta é a periferia. Então, é isso que eu queria perguntar na questão dos governos, né? Os governos investem nesta preocupação de saúde mental, principalmente hoje, os governantes atuais, aí, como é que você vê essa questão? Se as unidades básicas de saúde, a área da saúde está preparada para dar o atendimento a uma pessoa que tem transtornos de saúde mental? Bom, como estou falando que existe uma defasagem sobre a questão de atendimentos, os profissionais da saúde
mental, seja em diversos equipamentos, como, por exemplo, os CAPs, as UBSs, também estão adoecidos. Também não recebem a atenção necessária que precisa ter, né? Aí surgem diversas coisas. Síndrome de burnout, né, que é as questões do trabalho. Então, não é que não existe uma preparação, existe um cansaço. Né? Porque quando se fala de políticas públicas, a gente está falando aqui de que estão injetando nos mesmos a responsabilidade. A responsabilidade está crescendo em cima dos mesmos profissionais. E quando começa a crescer, existe um cansaço que eles também não dão conta. E não dão conta por quê? Porque são pessoas. São pessoas que têm estrutura psíquica, né, que precisa ser olhado. Né? Então, a maioria dos profissionais dentro da saúde pública estão sendo responsabilizados por uma carga que eles não precisavam carregar sozinhos, né? Então, na questão do Estado, desse caminho das políticas, não é que não estão preparados. Eu acredito que eles estão até preparados para trabalhar, porque são pessoas que estudam para isso. A única questão é de que também estão adoecendo. Da mesma forma que a enfermeira, a assistente social da saúde, o médico, né? Da mesma forma que eles estão ali atendendo pessoas, eles também precisam ser atendidos, eles precisam ser acolhidos. E isso fica caro para quem procura, para quem precisa cuidar da saúde mental, fica caro. E a gente pode pensar de que as pessoas que trabalham nos equipamentos, nem todos também estão na mesma condição financeira. Então, vamos se dizer assim, que não é valorizado, não está sendo valorizado o profissional da saúde mental. Então, eu não posso dizer que é falta de preparação, e sim por peso de uma responsabilidade de que não é deles sozinhos, né? Nem de nós. Então, eu sou psicanalista, eu sou uma pessoa que eu também preciso ser atendida. Como é que eu vou trabalhar com a cabeça das pessoas, né? Eu preciso estar bem para atender a outra pessoa. E aí, o que acontece? Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que procurar um lugar para isso, não tem? Mas não é universal? A saúde não é universal? Então, cadê, né? E é isso que está acontecendo com os equipamentos e acontecendo com os nossos profissionais. Agora, como que você vê a questão do SUS nisso tudo? O SUS, ele atende, a gente tem equipamentos na nossa região periférica. Então, Roberto, eu sou conselheira de saúde em alguns equipamentos, né, aqui na Sul, como do Hospital do Campo Limpo, né, supervisão técnica de Boimirim, onde a gente vai fazendo um mapeamento, né, dentro desse contexto com a comunidade, né. Às vezes eu estou em casa, vem um telefone, o Hospital Campo Limpo infelizmente está colapsado, é uma realidade. Os atendimentos lá estão muito difícil, e aí a gente consegue apoiar os familiares como? Com a palavra, chegando ali, eles não conseguem falar com o médico, não tem o boletim, e aí a gente, como insistente social dentro da saúde pública, a gente vai chegando dentro desse contexto com os familiares, até mesmo para deixar eles mais aliviados, né? Porque você ter o seu parente ali, à beira da morte, a próxima uma cirurgia, e o médico para lá, para cá, e vira aquela loucura, porque é isso que acontece, que está acontecendo, infelizmente, em todo o sistema, né? As UBS, porque aí tem aquelas equipe multidisciplinar, que é como a Cláudia está dizendo, na questão da saúde mental, que é o pessoal que é a porta de entrada. Qual é a porta de entrada para a saúde mental? São as UBSs. Elas precisam estar cientes com essas equipes multidisciplinar, que precisa direcionar esse paciente, essa pessoa com essa patologia, que são várias, né? Como a Cláudia disse, é um leque na saúde mental, bipolar,
bipolaridade, esquizofrenia, entre outras coisas, alguns surtos que vem tendo, que nós temos, pelo menos na minha comunidade. As pessoas estão tendo alguns surtos, que está assim fora do comum. As pessoas surtam assim no automático. Então, como eu, Mércia, como dentro desse contexto da saúde, consigo promover esse, não é um bem-estar, mas pelo menos uma forma de dizer para a comunidade o que procurar, né? O assistente social é isso. É direcionar a comunidade aonde tem que ir, no lugar certo. Porque se você manda um paciente no lugar errado, ele realmente corre um sério risco. Agora, na comunidade mesmo, você vive essa questão da saúde mental, que é um tema importante aqui para nós. Como é que você sente a população diante desse quadro, né? Como é que você vê isso na comunidade? Preocupante. Hoje você, não só na comunidade, mas como eu acredito que em toda São Paulo, né? Assim, os lugares onde eu você entra no ônibus, Roberto, só para você ter uma ideia, as pessoas não têm outras frases, né? Eu não tenho, eu não posso, o ônibus está cheio, difícil, né? As pessoas ali passando um transtorno até chegar ao seu trabalho, né? Muitas pessoas estão afastadas do trabalho devido a essa questão econômica, né? Que leva a saúde mental como um todo a colapsar, né? E dentro da minha comunidade é o que os relatos são assim, são muito fortes, né? As famílias se desfazendo dentro desse contexto. Quando você fala em família se desfazendo, você não está falando desfazendo na saúde mental, é desfazendo como um todo. É o filho que sai, é o marido que infelizmente, né, não consegue manter a sua condição de família, né? Então, o que eu vejo hoje é que está muito difícil. Todos nós estamos passando por um período extremamente, assim, triste também, né? Isso a gente está dizendo em todo o contexto, né? Política, saúde, cultura, né? Porque não temos cultura na comunidade, né? Porque eu acho que a cultura ainda é um passo ainda para que a gente consiga minimamente levar assim a comunidade a distrair, a sair desse marasmo aí de pensamentos, né? Enfim, Roberto, eu desculpa, mas a gente fica muito chateada com vários relatos que a gente tem recebido da comunidade. A saúde mental dentro das UBS também está muito difícil, como a Cláudia falou. Os funcionários já não têm mais aquela paciência, porque está sofrendo algum certo transtorno dentro, né, da instituição, e a gente tem falado muito isso nas supervisões, né, nas OS, até mesmo na direta, né? E, Cláudia, o que eu também percebo agora, que parece que tem uma legislação nova aí, que vai obrigar as empresas a cuidar um pouco mais da classe trabalhadora nesse sentido, né? E na matéria trabalhista vai ter que ter uma preocupação da empresa com essa parte da saúde mental do trabalhador, né? Não sei como é que o que você pode falar sobre isso. Por incrível que pareça, foi o que mais a Mércia estudou sobre isso, porque eu também estou no CLT, né? E tem uma condição aí que é experiência própria. N1R1. Ela foi sancionada. É uma norma regulamentadora. É uma norma regulamentar. Ela, mês passado, né? Para que todas as empresas, elas tenham um olhar, um atendimento para os funcionários diante das questões que existem, do que acontece dentro das empresas, seja privadas, seja ONGs, aonde tiver funcionários, né? Isso é uma norma para que essas empresas elas sejam responsabilizadas a cuidar da saúde mental dos seus funcionários. Então, quando a gente vê, né, até a Mércia comentou de que existe muito afastamento, né, muitos funcionários entrando no INSS até porque
teve problemas no trabalho, sofreu opressão, né? Aí vem os transtornos, né? Então vem a depressão, aí vem a crise de burnout, porque aí essa é a titularidade referente quando a pessoa ela começa a ter problemas de saúde mental. Então a opressão, e tudo que ela passa, além dela ter que fazer o trabalho dela enquanto profissional dentro daquele espaço, ela ainda sofre algumas coisas diante dos seus de quem está no poder dentro daquele espaço, né? Então essa lei agora ela vai regulamentar como vai se dar a fiscalização disso. Foram colocadas coisas muito importantes que eu achei ótimo, né? Mas o que precisa entender daqui para frente, que a gente pode trazer depois, é como vai ser a fiscalização para que se realmente as empresas elas estão cumprindo isso, né? Porque a maioria dos funcionários eles estão adoecidos mesmo. Hoje as empresas elas são obrigadas a manter uma terceirizada, no caso, que cuide da saúde do trabalhador, né? Ele é empregado de uma empresa, então antes dele entrar, ele é candidato, ele passa por um exame médico admissional. E esse exame médico admissional tem que ser por uma empresa que cuida da segurança do trabalhador. Se ele for apto ao trabalho, ele será admitido e passará a ter os exames que são periódicos, né? Anuais, tudo mais, para justamente detectar alguma doença do trabalho e tudo mais. Então, esta que está surgindo agora, da questão específica de saúde mental, vai fazer parte desse processo todo da segurança do trabalho. Ainda, né, referente à questão da normativa, é assim, não dá para misturar, né, porque isso era uma condição, como você falou, né, era o médico do trabalho lá que avaliava, né, se está apto ou não está apto, e aí as empresas hoje, elas não estão acostumadas com isso, né, porque vai agora direcionar, né, mas o profissional, as empresas que elas vão já começar a movimentar, né, esse cuidado aí da saúde mental de seus funcionários, você precisa entender que o profissional ele tem que ser qualificado, ele precisa ser formado como psicólogo, como psicanalista, porque o psicanalista faz parte desse conjunto, né? Existe uma diferença aí entre questões de normas, mas o psicólogo, o psicanalista, ele que vai cuidar destas pessoas neste local. E por que eu estou te falando isso? Eu estou falando porque existe algumas dúvidas de pessoas que acham, não, mas isso é para a área ainda da questão do trabalho direcionado, o administrativo. Não, gente. O profissional. Existe 2 profissionais que vão ter que estar dentro das empresas, que são os assistentes sociais e são os psicólogos e psicanalistas. São esses profissionais. E a questão é cuidar realmente, né? E é o que você até comentou agora. A população mais desfavorecida é aquela que não tem condições de pagar, né? Não tem condições de trazer um atendimento para a vida dela, para cuidar da cabeça dela, porque na UBS a fila tá grande, né? E aí ela tem que esperar muito tempo para surgir essa vaga. Nem todas as pessoas gostam de fazer atendimento em grupo, né? Principalmente quando a gente fala de comunidade, onde as pessoas convivem uma com a outra, umas com as outras, e elas não querem que o outro, o vizinho, que mesmo ela tá falando da vida dela toda, elas não querem que ele fique sabendo. Então, esse atendimento individual, né, ele é importante para todas as pessoas. E quem vai sofrer com tudo isso, se isso não sair E assim, eu achei muito bacana, porque todos os órgãos agora, eles vão ser obrigados a ter esse cuidado, né? E quem sabe isso vai vir de dentro para fora do estabelecimento, que vai ajudar bastante.
porque os funcionários que estão lá trabalhando para eles são as pessoas que moram na comunidade. Na comunidade. Uhum. Então, você falou aí da questão dos impactos psíquicos na população periférica, né? Que é aonde a gente tem o maior problema mesmo, dado a sua condição social, né? E o que potencializou o problema de saúde mental na população? Eu acho que a gente até falou um pouco de tudo aqui nesse sentido, né? Essa coisa toda do dia a dia das pessoas, tudo que elas sobrevivem com uma dificuldade muito grande, acaba impactando em tudo isso na população. Agora vamos entrar aqui, que eu queria saber um pouco, qual é a importância da psicanálise nos dias atuais? Mas a psicanálise, ela tem um trabalho de abordagem tanto teórica como técnica, né? Como clínica. Então, na teoria, nós estudamos algumas pessoas, né, que criaram a psicanálise e no caso, eu direciono a Freud, né? E Freud, ele entendeu de que as questões psíquicas das pessoas, elas estavam vindo da manifestação do inconsciente, né? E a psicanálise, ela trabalha diretamente com o inconsciente. Ela trabalha com o trauma, né? E esse trauma, e eu tô aqui falando da psicanálise agora, né? Porque é o que eu sou, a psicanalista. E esse trauma, ele está ali se elaborando no inconsciente, tá? Então, toda forma, não adianta eu olhar para você e falar, olha, o movimento do Roberto está dizendo que ele tem um problema. Não, quem vai dizer é o tratamento direto, né? É o seu inconsciente, o que está nele, o que está acontecendo, né? E tem toda uma história por isso. Então, a psicanálise, ela vem de uma forma teórica e clínica. Né? Então, junta essas duas modalidades dentro da profissão para que seja um cuidado de saúde mental muito responsável, né? Então, eu, por exemplo, inicialmente minha abordagem é uma abordagem freudiana, né? Que eu vou envolvendo alguns outros pensadores referente à psicanálise, né? Então, esse é uma das coisas, bem resumindo, né? Agora, você estava falando de ancestralidade, né? A gente estava conversando ali, e quando a gente percebe que a questão da saúde mental, ela envolve toda essa questão social, econômica, política, cultural, ambiental, e aí vai, também tem um lado do interior de cada pessoa, né? Que vem lá de trás. Como é que é isso? Isso. Explicar um pouquinho. Todos nós temos, diferente, tá, gente? Ancestralidade e antepassado é diferente. Tá? Todos nós temos família, né? Todos nós tivemos tios e tias e avós e irmãos que se foram, né? Quando a gente fala se foi, a gente está falando de ancestralidade. Tá? Então, os meus ancestrais, eu sou uma pessoa, sou uma mulher preta, meus ancestrais, pessoas que eu conheci, que eu não conheci, né, que se foram, ele está numa linha de pensamento coletivo. Essa linha de pensamento coletivo, de coisas que a gente nunca nem viu nem conheceu, ela traz, quando eu acabei de falar que a psicanálise ela trabalha com o inconsciente, essa questão do inconsciente, ela vem nessa linha referente a traumas coletivos. Então, quando a gente fala de problemas econômicos, né, de problemas de diversos transtornos e patologias que vão acontecendo, né? Por que eu sou assim? Por que eu fiquei, né? Por que eu reproduzo tanto? Eu acho que eu estou reproduzindo coisas, né? E aí não tem uma questão de religião aqui, tá, gente? Tem uma questão de ancestralidade. Talvez você esteja
com coisas e conteúdos. Dentro da minha clínica, eu costumo falar para as pessoas que eu atendo de que vamos entregar aquilo que não é seu. Então, referente às reproduções, seja elas econômicas ou de doença, ou de algum outro tipo de estado psíquico, está relacionado com a ancestralidade coletiva. Uhum. Isso tem a ver quando, por exemplo, eu vou fazer uma consulta médica e o médico pergunta: você tem diabetes? Na família, você teve alguém que tinha diabetes? Na família, você tinha alguém que tinha problema de coração? Ah, minha mãe tinha, meu pai tinha, minha avó tinha, minha bisavó tinha. Exatamente. Então veio uma coisa de ancestralidade, né? Então veio do ramo familiar. Porque a gente vai aqui dentro, gente. Nós temos artérias. Aqui, se você falar de mim, por exemplo, qual que é a minha árvore genealógica? Aqui eu tenho africano, português, italiano, eu tenho índio e tenho também alemão. Não sei, talvez por isso que eu seja jovem, por isso que eu tenho cabelo branco, por isso que eu sou preto, por isso que eu sou assim assado, por isso que eu tenho uma saúde, acho que tenho, não é? Mas, por quê? Porque a gente é miscigenado, vem com o passado. Quando a Cláudia fala disso, se a gente tem tudo isso no corpo, e aqui? Não é isso que a gente está falando, de saúde mental? É isso. Deu para você entender? Você que está ouvindo aí, e às vezes pode misturar um pouco a estação, fala, ih, ó, já vem com conversinha lá, né? Religião, não sei o que, não tem nada a ver. Tem nada a ver. Então, é importante a gente se ater a esses detalhes, porque o que a Cláudia está falando aqui, a gente percebe. Por que que o médico, se a gente tem uma dor de barriga, ele quer saber de onde que vem essa dor de barriga. E ele vai buscar lá atrás, através de exame de sangue, um monte de coisa aí, né? Então, a gente precisa estar atento a isso. Por isso que é importante a Cláudia estar falando isso pra gente aqui, porque às vezes a gente não se liga nessas coisas. Né? A gente não tem noção, Cláudia, de tudo isso. E aí, né? Isso é muito importante, né? As reproduções, para o profissional que consegue identificar, né, da onde, né, essa reprodução está vindo da onde, por que essa pessoa, por que uma família inteira tem problemas de saúde mental, né? Então é a mãe, é o pai, é a avó, é o tio, é a criança. A criança nasceu com problemas. Por que essas reproduções? Então, quando você vai trabalhando a ancestralidade da pessoa, você vai entendendo que existia mais uma outra parte que também tinha as mesmas coisas, os mesmos problemas. Uhum. E isso tudo é psiquicamente e é provado, gente. Não estou falando aqui que eu acordei e estou falando, eu estou dizendo que isso estatisticamente, né, a gente vai dizendo de que a sua história é importante. Né? E quando você vai, o médico, por que ele faz? O médico, geralmente, alguns médicos, né, a gente fala que eles são céticos, não acreditam nessas coisas, nem precisam, porque a ancestralidade não tem nada a ver com religião, tá? Então, quando você começa a trabalhar o inconsciente da pessoa, primeiro trabalha aquilo, traz a história da pessoa, e ela trabalha o inconsciente, ela pode lembrar de coisas e de pessoas que ela nunca viu, né? Então, cuidar disso é muito importante também. Eu prezo muito pelo cuidado psíquico, né? Direto, que é com trauma, direto, inconsciente, né? E o cuidado ancestral, né? Porque tá todo mundo ligado. Então, é como você falou, Roberto, você tem uma linha de história na sua rede sanguínea, né? Então, vamos trabalhar isso? Ah, mas como que a gente vai descobrir o que a gente tem mais? Então, a gente não está para descobrir quem é mais e quem é menos, a gente está para tentar entender
Que situação é essa? Que reprodução é essa? Esse aqui. E aí a gente está falando de quais são os benefícios da psicanálise, né? Às vezes a gente vê, por exemplo, pessoas que estão com problema em casa e ela não consegue entender ou perceber. Muitas vezes o impacto direto de um filho, não é, que vai conversar com a mãe ou que vai conversar com o pai, ele tem dificuldade de entender o que a mãe está falando, o que o pai está falando, e aí precisa de alguém de fora para conversar, né? Aí vai conversar com o pai, com a mãe, com o filho, para tentar entender aonde é que pode tirar o melhor resultado para poder trabalhar essas dificuldades, não é? E esse é o papel da psicanálise, porque muitas vezes nesses atendimentos a gente consegue, quando a gente procura, descobrir coisas ali que nunca passou na cabeça da gente, não é? Então, e essa ajuda, ela é necessária. Quando você está em casa e você tem problemas, você não vai procurar alguém para desabafar? Não vai. Você precisa conversar, jogar o que você tem lá dentro, e que às vezes você está trabalhando na empresa, você passa tanta raiva na empresa, às vezes, né, com determinada situação que ocorre, você chega em casa fumando, né? Pé da vida, começa já a distribuir pancada em todo mundo, não é bater, né? Mas falando mal, conversando de uma forma ríspida, não sei o quê. Chega uma hora que você fica tão estressado com tudo isso, que, cara, dá parafuso, meu. A gente fica meio doidão, é tanta coisa, né? E aí? Aí é a hora que você precisa desabafar com alguém. Precisa conversar. E mais do que você ter alguém de casa para conversar sobre esse assunto, você tem a psicanálise que ajuda a tentar trabalhar todas essas questões para você saber como é que você vai atuar nisso. Porque às vezes a gente não sabe, viu, Cláudia? Às vezes a gente tem problemas que a gente traz, muitas vezes, que a gente não sabe como lidar. Sim. Com os problemas. E tem uma questão, esse exemplo que você deu foi perfeito. As pessoas chegam em casa depois de ter passado diversas coisas. Aí, além dela trazer o que ela passou, ela ainda tem que enfrentar as questões que tem dentro do ambiente familiar, né? Uhum. E o que eu posso orientar é de que, mesmo que você tenha vontade de dizer, desabafar com um familiar sobre as suas questões, e que isso não está errado, mas procurar um profissional para que ele possa realmente direcionar você para todos os problemas que você tem, direcionar e fazer com que você se autoconheça, porque as pessoas, elas não dão conta das coisas dos outros, mal dá conta dos seus problemas. Então, procure um profissional, né? Mas eu converso com a minha vizinha, eu gosto muito dela, mas a sua vizinha, ela vai opinar dentro do conteúdo que ela tem. Então, ela vai falar o que ela pensa dentro do conteúdo traumático dela. E isso, às vezes, pode não te ajudar. Mas eu sou muito amiga da minha mãe, muito amiga do meu pai. Eu falo tudo para eles. Que bom, que legal, isso mesmo. O pai e a mãe precisam saber o que está acontecendo com vocês. Mas nem sempre o pai e a mãe, eles vão estar ali conseguindo receber toda essa informação, porque eles também precisam de cuidados. Então, todas as pessoas, elas precisam, existem profissionais para isso. Uhum. Né? Então, elas precisam cuidar com quem realmente entende sobre a saúde mental. Então, tome cuidado quando o seu problema, ele começa a passar a ser coletivo, mas isso pode não ser muito saudável para você. Então, dessa forma, procure um profissional, né? É muito bom, porque você vai, de vez você depositar na sua vizinha, na sua mãe, no seu pai, você vai ter o seu espaço, sei lá, de 30 minutos, 50 minutos, para trabalhar as suas questões, trabalhar o seu nervoso, do que passou no dia e do que você já tem agregado na sua questão psíquica, né? Então, procure um profissional, porque é importante.
Muito bem, e falando de políticas públicas aqui, aí eu vou voltar aqui para a Mércia, já que ela falou que ela, além de ser uma agente, né, social na comunidade, ela faz parte do Conselho de Saúde, né? Quando as pessoas tiverem dificuldades dessa natureza, a qual profissional ela vai buscar dentro das políticas públicas que trata dentro na questão da UBS, de um AMA, de um hospital, como que ela deve procurar esse profissional para tentar ajudá-la numa situação de saúde mental? Que a UBS é procurar o assistente social, né? Porque o assistente social ele vai direcionar essa pessoa, esse paciente, primeiro para o clínico, né? Porque também ele vai ter a visão da patologia, enfim. Mas o assistente social ele tem aquela visão mais ampla, né? Dentro da rede, né? É o que a Cláudia falou. Ele vai fazer uma rede. Aí entra a questão dos CAPs. Começa o tratamento com uma equipe multidisciplinar, né? Que nós temos hoje. E depois o direcionamento entre a UBS e os CAPs. Porque os CAPs estão aí para isso, tá? São portas abertas, precisa as pessoas procurarem, porque é um trabalho muito bom, muito bacana, tem resolvido na comunidade como um todo. Porque o CAPS ele não entra só nessa questão da saúde mental, né? Entra como um todo. Aí entra cultura, aquela coisa, eles têm aquela plantação, eles entram, tem o CAPS, né? AD, que é álcool e drogas, né? Que acolhe essa galera aí de alta vulnerabilidade. Passo, Roberto, é procurar a UBS do seu bairro, da sua região, né? Procura o assistente social, porque aí sim ele vai direcionar essa pessoa, esse familiar, aos órgãos competentes dentro dessa questão, né? E aí, como a Cláudia fala, o outro é aquela questão da psicanálise, né? Que é muito importante também para que a gente possa entender nós mesmos, né? Qual é a sua responsabilidade, né? Da qual você se encontra, né? Então, isso eu acho que é mais ou menos isso. O UBS é porta aberta. Pessoal, não se esqueça, procure as UBS do seu bairro. Lá vai ter um profissional que vai direcionar vocês, tá? Para os órgãos competentes nessa questão da saúde mental como um todo. Tudo começa ali. Tudo começa ali. É a porta de entrada. Agora eu estava conversando com a Cláudia ali nos bastidores e a gente estava falando, quando uma situação desta impacta alguém da comunidade, as pessoas envolvidas, tanto a comunidade como a família, o primeiro passo é a família, não é? É isso. E quais são os caminhos que essa família faz e precisa chegar para poder ter ajuda também? Nem sempre a família ela vai estar realmente uma boa parte fortalecida para lidar com algumas questões de uma pessoa do meio familiar. Porque essa família também pode estar adoecida, né? Ela inteira pode estar assim. Mas geralmente, né, quando temos no núcleo familiar problemas de dependência química, de álcool, né? Juntamente com a questão de saúde mental, porque quem está com a saúde mental prejudicada e ela tem um acesso junto com álcool e drogas, ela potencializa o problema. A família, ela se cansa. A família, ela começa a adoecer junto, né? Então, a tendência é de uma parte dessa família fazer mudanças. Então, tem gente que vai embora, não quer ficar perto daquela pessoa que dá problema, né? Tem gente que prefere não ver. Então, a família, ela vai fazendo um movimento de que não tem jeito. Isso não tem jeito, isso não tem jeito. Esta pessoa não tem jeito. Mas a gente está falando de uma condição de saúde mental, gente. E de que tanto eu, como você, qualquer outra pessoa, podemos dormir bem e acordar com um tipo de surto, de transtorno. Sendo assim,
vai sempre ter 2 ou 3, uma família extensa. Quem tem uma família extensa? E tá sabendo o que está acontecendo lá com o seu familiar? Ai, mas eu não quero, não posso trazer para casa, né? Não posso, não. Mas o que a família precisa fazer? Quem é responsável por essa pessoa? Que eu vou dar um exemplo. A pessoa que ela entra em surto e ela fica e vai para a rua e briga com as pessoas, não sei o quê. Quem é responsável por essa pessoa? Inicialmente a família. Porque ela vem com um sobrenome, né? E esse sobrenome está dizendo que ela tem um núcleo, né? A família não tem condições, também está numa situação, não só de uma questão de saúde mental, mas uma questão financeira muito difícil, e não tem como internar uma pessoa numa clínica, não tem nada, que também acho que internação é um assunto muito profundo, né, para se falar. Não consigo sozinho. Olha, eu não vou conseguir lidar com meu parente sozinho. Então, vamos buscar as políticas públicas. E por onde é que vai começar? Vai começar pela UBS. Uhum. Vai começar por onde essa pessoa passou. Todos esses órgãos, eles podem também fazer um relatório, os profissionais podem fazer um relatório dizendo de que as poucas as vezes que a pessoa passou por aquele equipamento, aconteceu isso, depois há muito tempo, quanto tempo que ela não apareceu mais, porque isso tudo, ele vai juntar informações para que você possa até solicitar ao Ministério Público, né, uma intervenção, porque a gente não pode obrigar as pessoas a se internar, a se tratar, mas a responsabilidade, além da família, aqueles que têm sua família, né, a responsabilidade, além da família, também é do poder público, né? Todos nós somos estamos embaixo de responsabilidades do poder público, né? Nós pagamos impostos, então a gente tem sim um direito de ver o familiar da gente sendo bem cuidado, estabilizado, deu um problema de saúde mental, essa pessoa precisa ser estabilizada, a família está um pouco quebrada, tem alguém ali que consegue pelo menos ir lá na UBS, ir lá no serviço social, de assistência social no bairro, porque existe diversos serviços, tem o SASF, né, tem os CAPs, tem todo o serviço, seja da saúde, da assistência ou da educação, por onde essa pessoa passou, sim, pode ser recorrido, se ela passou, faz a busca ativa disso, né, e solicita um órgão para que ela possa ser estabilizada, né, porque não é um direito dela, né, e é um direito dessa família também, mas essa coisa de que o problema não é meu, né, eu sinto muito. É claro, tem coisas muito delicadas, muito sensíveis para se mexer, principalmente quando envolve uma questão de saúde mental com drogadição, né? Isso é muito, muito frágil, muito sensível, mas tem caminhos, né? E o caminho é trabalhar em conjunto, gente. É em conjunto, é família e poder público, é família e políticas públicas, e assim, então, a família em si, ela pode estar adoecida também, mas se se conversa a comunidade, tem um conjunto de rede, de formação de rede, que é muito importante, as coisas elas caminham bem, devagar, mas caminham bem. Uhum. Então, o que está colocado aí, né, para a gente, é que todo mundo precisa de ajuda. Eu gostaria de falar um pouco sobre os sinais, né, os sinais de gatilhos, de quando a sua saúde mental ela não está legal, ela começa a apresentar sinais. E o que acontece? As alterações de humor, preste atenção de como você está funcionando, né? Está alterando muito esse humor, né? As mudanças de comportamento, isolamento social, quer sempre estar só, não quer conversar, né? Preste atenção nesses sinais, dificuldade de concentração, né? Então, até chegar a um ponto de a pessoa estar provocando autolesão ou até pensamentos suicidas. Então,
preste atenção nesses sinais, entendeu que isso está acontecendo, né? A família também preste atenção nas pessoas em sua volta, entendeu? Procure um profissional, né? Procure aí o psicólogo, procure o psicanalista, né? O psiquiatra, porque alguma coisa está acontecendo, né? Então, isso é uma das coisas que eu gostaria de deixar aqui, em busca dos cuidados de saúde mental. Uma outra coisa que eu gostaria de falar, se eu puder finalizar aqui, qual é a importância do conselheiro de saúde também, né, nas UBSs, na rede de saúde, né? A Mércia já falou um pouco, mas eu gostaria de dizer que o conselheiro de saúde, entre todas as coisas que acontecem nos equipamentos de saúde, sempre bate, alguém conhece um conselheiro e eles vão buscar esse conselheiro. E como é que você reconhece um conselheiro desse? Você entra nas UBSs, pelo menos aqui, nessa parte do estado de São Paulo, né, Zona Sul, é o que eu consigo entender como funciona. Dentro de cada equipamento de saúde, tem a foto e o nome desse conselheiro de saúde. Tá? Então, olha, assistente social, eu fui lá 3 vezes, ela não me recebeu. Porque eu fui passar no médico lá, aconteceu, não consegui isso ou aquilo. Gente, conselheiro de saúde não é médico, tá? E ele não arruma cirurgia para ninguém. E o conselheiro de saúde anda do seu lado para que você consiga garantir o seu direito da sua solicitação. Você está solicitando uma coisa e você tem direito disso. E está difícil. Então, este conselheiro, ele vai andar junto com você, ele vai buscar entender o que está acontecendo para que você consiga acessar o seu direito. Então, é uma das coisas que eu gostaria de falar sobre o conselheiro, que é muito importante. Nas eleições de conselheiros de saúde, que sempre acontece, quando vai acontecer, né, procura conhecer quem é essa pessoa que vai se candidatar para conselheiro de saúde, se ela tem comprometimento com a comunidade, se ela tem uma empatia referente a todas as questões e conhece os problemas da comunidade, porque é muito importante esta pessoa dentro dos equipamentos de saúde. Tá bom? E aí, para finalizar, eu queria falar sobre a arte. Né? A comunidade, ela tem muitos equipamentos não, ela tem muitos espaços físicos que funcionam, que diz que funcionam diversas coisas, né, entre nós, né, entre aspas, que diz que funcionam e que está trazendo a arte, a cultura. Infelizmente não é bem assim, mas procurem realmente se engajar. Procure a aprender a desenhar, a cantar, a rimar, a escrever poesia, a construir seu quadro simples com a sua tinta, né? A pintar no meio da sua praça, se for possível, né? Então, traga a arte, ela é muito importante. Eu gosto muito de arte-terapia, né? Eu também faço esse processo, além de ser psicanalista, eu também tenho uma formação em arte-terapia. Então, a arte, ela precisa estar em toda a comunidade, no mundo, mas quando a gente fala de periferia, a gente fala que quem cura e quem trata é a arte. Muito bem, né? Mércia, suas considerações finais aqui. Minhas considerações finais, o agradecimento de estar aqui, né? Podendo falar com esse público aí, né? Maravilhoso, né? E dizer também que é isso, né? Quando a gente... Eu queria só deixar um adentro aqui, que você falou da privatização. Quando a gente fala em terceiro, a gente já está dizendo tudo, né? Estamos no terceiro lugar. Entendeu, pessoal? Então é isso, é muito importante a gente entender, tá? Nossa água realmente está muito ruim, tá suja. Depois terceirizou, ficou tudo mais difícil. E como a Cláudia falou, o conselho é isso, tá? O conselho é parceiro, né? Quando vocês forem nas eleições, né? Eu tô no meu 2º mandato. Procure conhecer aquela pessoa da sua comunidade, que você confia, que te representa. Isso é muito importante, né? O voto está nas suas mãos, tanto na política pública como na política partidária. Então, quando a gente começa a dar ruim na situação, a culpa é nossa. Quem foi lá na urna votar, somos nós.
mas eu ainda acredito que esse país, junto com toda essa coletividade, todos esses brasileiros, não só de São Paulo, mas do Brasil inteiro, ainda vai fazer a coisa certa. Muito obrigado, pessoal. Muito bem, então eu acho que a gente conseguiu falar bastante coisa aqui, que você que vai estar assistindo ou ouvindo, né? É mais informação para você, tá? E eu vou buscar aqui a Cláudia para as próximas ocasiões, vou buscar a Mércia, porque eles têm muita informação aqui para trazer para a gente. Hoje a gente falou de um tema, mas tem vários, né? que a gente pode trazer aqui, né, Mércia? Roberto, quero agradecer o seu espaço, a sua atenção, né? Precisamos de pessoas engajadas nessa luta com a comunidade, e você é um parceiro, está sempre aí, disposto a nos ouvir, a passar para todos que a importância da comunicação, né? E eu só tenho a agradecer, gratidão a todo o seu pessoal. Muito bem. Então, Cláudia, muito obrigado pela presença e espero contar mais vezes com você aqui para discutir outros temas também. Eu que agradeço mais uma vez, Roberto, por você ter nos acolhido aqui, né, no seu espaço, que é de extrema responsabilidade. Você faz um trabalho maravilhoso, que é colocar a comunicação em movimento para que todas as pessoas, isso não é regional, é mundial, né? E esse trabalho que você faz é um trabalho muito lindo. Mais uma vez agradeço. E aí, estou aí para as próximas, caso seja necessário aí de outros temas. Muito obrigada. O programa Cidadania Legal fica por aqui. Esperamos contar com você para o nosso próximo tema. E também espero que tenha te ajudado as informações que a gente conseguiu trazer aqui através da Cláudia, através da Mércia. Nós vamos deixar o nosso contato aqui no vídeo, né? Para vocês precisarem entrar em contato com a Cláudia ou com a Mércia, por favor, abusem, aproveitem. Você não está sozinho. Um grande abraço para todos vocês e até o próximo programa, se Deus quiser. Tchau, tchau. Rádio Mister. Rádio Mister.